Olá, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac, sou psicólogo, sou um apaixonado por filosofia, teologia, espiritualidade, por música e vamos aqui para mais um vídeo do canal. Já tem um bom tempo que eu não gravo vídeo e me deu vontade de gravar este vídeo. Estamos na Quaresma, que é um período muito importante para os cristãos, e eu resolvi gravar este vídeo com esse tema, que é um tema, no mínimo, muito intrigante, né? Muito curioso. Possessão demoníaca ou doença mental. Um minutinho para falar sobre a Quaresma. Quem não sabe o que significa a Quaresma, como eu disse, é um período muito importante para os cristãos. São 40 dias que começa logo no final do Carnaval e vai até a Páscoa. 40 dias que simbolizam os 40 dias que Jesus passou no deserto sendo tentado pelo demônio. Então, esses 40 dias os cristãos aproveitam para orar, refletir, meditar sobre a própria vida, sobre os próprios hábitos, comportamentos, corrigir aquilo que pode ser corrigido, mudar aquilo que pode ser mudado, eliminar aquilo que pode ser eliminado. Então, são 40 dias que os cristãos aí, eles oram bastante, meditam bastante, fazem algumas penitências, jejuam bastante. E é realmente um período muito importante para os cristãos. E o tema de hoje é possessão demoníaca ou doença mental. Bem, esse tema vindo de um psicólogo é meio estranho, né? A grande maioria dos psicólogos, eles não acreditam nesse tipo de coisa. Crendice, eles acham que isso é crendice, e que realmente isso não acontece de fato. Isso que o cristianismo chama de possessão demoníaca. Vamos falar um pouco sobre isso. Bem, claro que na faculdade de psicologia eu não vi nada disso, né? Na faculdade de psicologia não existe nada parecido com isso, nenhum tema parecido com isso. Mas em 1998 eu cursava a faculdade de psicologia e eu não estava lá a passeio, tá? Eu de fato não entrei na faculdade de psicologia para me divertir. Eu realmente encarei a faculdade de uma forma muito séria. E em 1998 eu estudava psicologia e fazia um curso de informática também. Isso parece estranho hoje, mas naquela época fazer um curso de informática era muito comum, porque a gente estava naquela época aprendendo a mexer com computadores, né? Mexer com os programas dos computadores. E aí eu fazia um curso de informática. E um certo dia, neste ano de 1998, eu fui para a minha aula no curso de informática. Quando eu cheguei na frente da escola, era tipo uma casa, né, a escola. Quando eu cheguei em frente à escola, eu olhei no asfalto, na rua, no asfalto, havia uma mancha muito grande de algo que parecia sangue. Na hora que eu olhei, eu vi aquela mancha, ainda imaginei. Provavelmente aconteceu aqui algum acidente, algum cachorro foi atropelado, aconteceu alguma coisa desse tipo. Eu pensei. Então eu entrei para a aula, entrei na escola e a aula aconteceu normalmente. E quando chegou no intervalo da aula, o professor, na hora do intervalo, ele disse: pessoal, eu vou contar para vocês o que me aconteceu aqui ontem. E aí ele contou que estava na escola, sozinho, dentro da escola, arrumando lá os computadores, lá ajeitando os computadores. E aí ele escutou um barulho na rua, em frente à escola. A escola estava toda fechada, ele disse que estava tudo trancado, tudo fechado, ele estava sozinho dentro da escola. E aí ele escutou um barulho na frente da escola, e aí escutou barulho de tiros, de arma de fogo, de tiros.
E aí, quando ele ouviu isso, ele ficou assustado e logo depois do barulho de tiros, ele ouviu o barulho de uma moto arrancando, né? E aí ele ficou muito assustado, ficou lá dentro da escola, né, quieto. Ele ficou na dúvida se o barulho era de tiros ou era de fogos, fogos de artifício, né? Mas aí ele não saiu, ele ficou lá dentro. E aí demorou um pouco, alguns minutos, aí ele começou a ouvir pessoas lá fora conversando, né? Oh, chama a polícia, chama a ambulância e tal. Aí ele abriu a escola e saiu. Isso foi em Aracaju, pessoal, onde eu fiz faculdade. Na cidade de Aracaju, estado de Sergipe. E aí ele abriu e saiu, né? Abriu a escola, saiu. E aí havia um jovem agonizando no chão. Ele tinha sido baleado. Ele ainda estava agonizando, não estava morto. A polícia chegou, segundo ele, a polícia reconheceu o jovem, a polícia, tudo indica, ele falou que tudo indica que a polícia sabia que aquele jovem, ele mexia com drogas, alguma coisa assim. E aí o jovem acabou morrendo ali, né? Morreu ali mesmo. Aí ele contou esse caso e tal, o intervalo acabou, voltamos à aula, normal, voltou à aula e aí terminou a aula e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu nunca me esqueço disso porque isso era uma sexta-feira e eu tinha combinado com os amigos a turma ir para o cinema à noite, né? Era uma sexta-feira isso. Fui numa sexta-feira. A gente tinha combinado de ir para o cinema, no shopping, assistir um filme. Só que aí, quando chegou a noite, começou a chover muito forte, chovendo muito forte, aí o cinema, todo mundo desistiu do cinema. E eu fiquei em casa. Eu me lembro que nessa noite, por volta das 6, ainda cedo da noite, umas 8 horas da noite, me deu um sono muito forte. Um sono até estranho. Eu fiquei com muito, muito sono e fui dormir. Entrei no quarto, deitei e apaguei. Quando foi mais tarde, não sei que horas eram, não sei mesmo, não sei, talvez meia-noite, não sei. Quando foi mais tarde, eu assustei, acordei meio sonolento, né? Não acordei, não despertei de vez. Aquela coisa meio ali dormindo, meio acordado. E algo muito estranho na minha cabeça, uma inquietação na cabeça, né, na minha mente. Eu já fazia psicologia, já estava habituado a me observar, já estava habituado a observar minha mente, meus pensamentos. Eu já tinha uma certa familiaridade em observar a minha atividade mental, né, nessa época. E eu estava ali deitado e sentindo algo estranho na mente, uma perturbação na mente, uma inquietação na mente. E aí eu acordei de fato. Acordei e percebi que havia algo estranho com a minha mente. Acordei e percebi isso. A inquietação continuou, uma angústia misturada com ansiedade, com vários pensamentos estranhos. E aí eu achei aquilo muito estranho. Nessa época eu já era acostumado a meditar, estudava muito budismo nessa época, costumava sempre estar meditando. Aí o que eu fiz? Eu me sentei na cama e ali fiquei naquela posição de meditação, com as costas na parede, sentado na cama, com as costas na parede, fechei os olhos e fiquei assim, né, como se estivesse meditando. E a mente muito, muito agitada. De repente surgiu um pensamento na minha cabeça. E o pensamento foi o seguinte: eu quero que você faça algo por mim. Aí eu percebi esse pensamento, achei muito estranho. Como eu disse, eu já estava familiarizado em observar minha mente. Achei o pensamento estranho e o pensamento insistiu. Ele voltou. Eu quero que você faça algo por mim. E eu ali com os olhos fechados, observando aquilo. Depois o pensamento de novo. Eu preciso que você dê um recado para a minha mãe. Aí na hora que esse pensamento surgiu, no mesmo instante eu me lembrei do caso que o professor tinha me contado. Que o jovem tinha sido assassinado na frente da escola. Na mesma hora eu me lembrei e pensei, não é possível.
Nunca tinha me acontecido, até então nunca tinha me acontecido nada, né, como aquilo. E aí, o vídeo vai ficar longo. Estou contando o caso, o vídeo vai ficar longo. E aí eu pensei, não, esse pensamento não é meu. Esse pensamento não foi meu. E o pensamento continuou. Eu quero que você dê um recado, leve um recado para a minha mãe. Eu quero que você diga à minha mãe que eu estou bem, que está tudo bem comigo. Aí eu não tive dúvida. Eu não tive, com esse pensamento que surgiu na minha cabeça, que não era meu, ali eu não tive dúvida que era alguma entidade, alguma coisa que não era eu que estava ali com aqueles pensamentos. E na mesma hora que esse pensamento surgiu, que eu me pedindo para levar um recado para a mãe dele, na mesma hora eu pensei, não, eu não faço esse tipo de trabalho. Eu não sei de onde eu tirei coragem naquela época, mas na mesma hora eu pensei, não, eu não faço esse tipo de trabalho. Esse não é o meu trabalho, eu não faço isso. Na hora que eu pensei isso, o outro pensamento insistiu. Você vai levar um recado para minha mãe, você vai dizer para ela que está tudo bem comigo, que ela não precisa se preocupar. Eu disse não. No pensamento, eu disse não. Eu não faço esse tipo de trabalho. Quando eu disse isso novamente, meu corpo, literalmente, ele começou a tremer. Todo o meu corpo começou a tremer. E eu fiquei muito assustado, eu me lembro que eu fiquei muito assustado, nunca tinha me acontecido aquilo. E naquela hora eu comecei a orar. Naquele momento, eu que nessa época, né, neste momento, eu era, assim, espiritualista, mas aquele espiritualista voltado para o budismo, né, não era muito de orações, não acreditava muito na questão do cristianismo nessa época. Era aquele espiritualista light, muito voltado para as filosofias orientais naquela época, mas ali eu comecei a rezar bonitinho. Comecei mesmo, rezei o Pai Nosso, rezei a Ave Maria e fiquei rezando ali, e meu corpo como se ele estivesse tremendo, e o pensamento em você vai levar esse recado para mim, e eu não vou levar, e Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e orando. Eu fiquei nessa briga por, não sei, talvez uns 20 a 30 minutos, mais ou menos. E aí meu corpo parou de tremer, a voz, o pensamento, não posso dizer que era a voz porque eu não ouvia, era na minha cabeça. Eu percebia na minha cabeça, eu não ouvia nada de fora, não vinha de fora. Então o pensamento, né, que estava ali me impedindo para levar um recado desapareceu, parou, e eu continuei orando por mais um bom tempo, e aí passou. Depois dessa experiência, e aí eu realmente comecei a dar mais atenção ao cristianismo. Foi depois dessa experiência, porque na tradição cristã, dentro da tradição cristã, eles aceitam, né, dentro do cristianismo, eles aceitam a existência de entidades, de demônios. Eu não gosto de falar esse nome, tá, pessoal? Eles aceitam a existência dessas entidades, não só espíritos, né, que estão no purgatório, almas que estão no purgatório, mas eles, dentro do cristianismo, existe a crença de que existem entidades demoníacas e que essas entidades influenciam bastante nós aqui, os vivos, digamos assim. Mas depois dessa experiência, eu de fato comecei a estudar muito o cristianismo, comecei a me interessar pela teologia cristã. Neste ano ainda, de 1998, eu inventei de fazer uma tal terapia de vidas passadas, e eu me lembro que eu fui fazer essa terapia de vidas passadas, e na minha terceira ou quarta sessão, a terapeuta ela me levou ao transe, e no transe eu estava lá num lugar muito escuro. Eu me lembro que ela me levou ao transe hipnótico. Quem faz esse tipo de terapia, né, você é conduzido a um transe hipnótico. E eu me lembro que quando eu fiquei em transe,
eu fui para um lugar muito escuro, eu percebi que era um lugar muito escuro e ali eu senti uma presença extremamente negativa, para não dizer maligna. Nunca me esqueci disso. Eu não vi nada, eu me lembro que eu estava num lugar escuro e senti a presença de algo extremamente ruim. E quando eu senti isso, eu comecei a falar, a pedir à terapeuta para me trazer de volta. Aí ela começou a me... terminou o transe, ela, né, deu o comando, ela me deu o comando para sair do transe e voltar ao estado de vigília normal. Essas duas experiências, no ano de 1998, essas duas experiências me fez perceber que sim, existe um mundo paralelo a este mundo material, existe um mundo paralelo a este e que esses dois mundos, eles se comunicam. E a mente humana é exatamente uma espécie de portal entre que ocorre essa comunicação entre esses dois mundos. Foi aí que, de fato, eu comecei a estudar o cristianismo. Bem, eu contei essa história toda, 16 minutos. Eu contei essa história toda para entrar aqui no tema possessão demoníaca ou doença mental. Óbvio que um psicólogo que nunca tenha vivido algo assim ou parecido com isso, obviamente ele não vai se interessar por temas como este e provavelmente não vai acreditar nisso, né, na existência desse tipo de coisa. Mas como eu tive o privilégio de viver essas experiências, e digo privilégio porque foi a partir dessas experiências que eu comecei de fato a estudar e conhecer esse outro lado que a faculdade de psicologia nada diz, e está certo de não dizer nada porque foge à ciência, né? Foge, paciência, foge ao campo da ciência. Mas é uma realidade, isso existe. Doença mental ou possessão demoníaca? Existem graus de influência de um ser demoníaco, uma entidade demoníaca. Essas entidades, elas influenciam os seres humanos e existem graus de influência. A possessão demoníaca é o grau mais alto, mais elevado, mais intenso, é algo meio raro neste nível. Como às vezes a gente assiste filmes e vê aquele tipo de situação, aquele tipo de influência de entidades sobre as pessoas que a gente vê em filmes, aquele nível de influência é raro, mas em níveis mais baixos eu posso garantir a vocês, sem querer assustar ninguém, sem querer causar terror em ninguém, mas eu posso garantir que sim, existe uma influência desses seres malignos sobre os seres humanos. Não é uma influência tão alta, tão grande, um nível tão elevado como em filmes, mas existe sim uma influência. Eu diria até que é muito mais comum do que a gente pensa. Pessoas que sofrem de ansiedade, pessoas que sofrem de depressão, pessoas que sofrem de transtorno do pânico, por exemplo, pessoas que sofrem com vários sintomas, né, de doenças mentais, muitos desses casos têm por trás influência de entidades malignas. Eu não tenho dúvida disso. Claro que a causa está sempre no indivíduo. Porque nós abrimos portas, digamos assim, vou usar essa expressão, nós abrimos portas para que isso aconteça. Com nossos traumas, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, angústias, nós abrimos aí brechas para que essas entidades
elas passem a exercer influência sobre nossa mente, nossas emoções, nosso comportamento e sobre a nossa vida. E existem aí graus de influência que não vai dar para falar, 20 minutos, não vai dar para falar sobre esses graus de influência, sendo que o grau mais intenso, mais elevado e mais complicado, sim, é a possessão, que acontece, mas é bem raro, não é comum. Mas existem graus mais leves, que é muito comum. Muito mais comum do que as pessoas imaginam. Vícios, alcoolismo, drogas, vício em pornografia, vício em comida, né? Comer de forma compulsiva, muitos hábitos negativos, pensamentos obsessivos, medos, fobias. Em muitos desses casos existe a influência de entidades malignas. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais especificamente sobre essas influências, os níveis, os graus dessas influências. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Já estamos com 21 minutos. E aí vou fazer um paralelo entre psicologia e a teologia cristã. São os meus dois assuntos assim favoritos. Estudo isso há 30 anos, praticamente 30 anos, contando com o período da faculdade, um pouco antes da faculdade, contando tudo isso, daí uns 30 anos. E é um tema realmente muito complicado, ainda mais para um psicólogo falar, né, assim. Provavelmente vai ter colegas que não vão aceitar isso, mas paciência, né, faz parte. Claro que nem toda doença mental tem origem na influência de entidades malignas, claro que não, mas muitas das doenças mentais, sim, tem uma influência aí de entidades malignas, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo. E o que a gente pode fazer, né? Quais precauções a gente pode tomar para evitar esse tipo de coisa. E, como eu disse antes, aproveitando esse período, que é um período da quaresma, eu inclusive estou fazendo minhas práticas espirituais, que eu gosto de fazer, e intensifiquei essas práticas nesse período, porque é a quaresma. Então resolvi fazer esse vídeo, e provavelmente virão mais uns 2 ou 3 vídeos sobre este tema, sobre este assunto. Ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e uma excelente quaresma para todos vocês. Grande abraço.